E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho da minha história, de como eu me tornei essa confeiteira, a confeiteira Gi Carvalho. Falar um pouco de toda a transição de carreira que eu passei, de todo o período que eu passei para decidir o que realmente queria seguir na minha vida. Estudei várias áreas, né? Então eu fui professora de biologia, eu fui professora de ciências, eu me formei em enfermagem, eu dei aula de enfermagem, eu trabalhei no hospital, eu fui plantonista de hospital, de maternidade, de pediatria e me apaixonei pela enfermagem também. Eu estava em Macaé, decidi fazer enfermagem do trabalho e aí comecei a trabalhar na parte de medicina ocupacional, de saúde ocupacional, um trabalho mais preventivo e aí sim eu me apaixonei de verdade pela enfermagem, por toda a questão do tipo de trabalho que eu executava, que é um trabalho preventivo, e eu sempre gostei muito mais do que do trabalho emergencial, trabalho de hospital, que era um trabalho bem desgastante, por toda a condição de saúde que a gente não tem nos hospitais e por toda a condição dos atendimentos que a gente faz, que são pacientes mais críticos. Então, trabalhar com medicina ocupacional foi um grande sonho na minha vida e que eu realizei, porque eu precisei passar também por algumas etapas, né? E para falar um pouquinho dessa história, vou relembrar um tempo que eu vivi, né? De tudo que eu vivi na enfermagem do trabalho. E hoje eu vim falar para vocês, então, sobre transição de carreira. Então, quando você decide mudar de uma carreira, que você já tem toda uma estrutura, que você já é formada, que você já tem um bom emprego, mas de repente você descobre outra paixão e você se descobre que não é mais aquilo que você quer. Eu fui enfermeira por quase 9 anos, enfermeira do trabalho. Eu amei muito a enfermagem, eu amo a enfermagem, eu amava o meu trabalho, eu amava a empresa, o clima, as pessoas que trabalham lá. Fiz muitas amizades, gostava muito do meu trabalho, mas meu coração começou a pulsar por outra coisa. E aí a enfermagem não me dava mais o prazer e a felicidade que eu tinha antes, durante todo esse meu trajeto aí de quase 9 anos trabalhando na medicina ocupacional. Mas para entrar na medicina ocupacional, eu também tive que passar por alguns obstáculos para que eu conseguisse ser enfermeira do trabalho. E eu falo para vocês que é muito importante a gente investir naquilo que a gente quer, porque é daí que vem todo o aprendizado, né, que a gente adquire. Então, eu vou contar uma história bem interessante que aconteceu comigo na enfermagem, que me fez amadurecer e me fez, inclusive, tomar a decisão de ser confeiteira. Para mim ser enfermeira do trabalho, eu precisava fazer um curso na Marinha, que chama Cefac, mas é um curso para você ser enfermeira com aviária, para você receber um certificado da Marinha e você poder embarcar em grandes plataformas, né, ou então em navios, e você atravessar o oceano, precisava desse certificado. É um certificado que precisa ter tem 2 fases, a fase é uma prova teórica e uma prova prática. A prova teórica você estudei, passei, ótimo, foi tranquilo. Estudei muito, passei, fui selecionada. Durante um mês a gente ficou fazendo um curso na Marinha, era aqui na Marinha de Macaé, e era um curso gratuito, mas era um curso de muito valor, né? Porque ele tem uma carga horária de uma pós-graduação. E você recebe o certificado, que é a carteirinha. Eu comecei a fazer esse curso na Marinha, só que esse curso tem uma prova prática. E aí é onde entra meu maior desafio. Eu não sabia nadar, e para fazer esse curso tinha uma prova prática na piscina, você tinha que mergulhar por 10 minutos e você tinha que atravessar uma piscina de 10 metros. Gente, quando eu me inscrevi, que eu passei na prova prática, na prova teórica, eu falei, agora eu vou aprender a nadar. Me matriculei no SESI para fazer o intensivão de natação, mas esse crawl, eu não sei, eu não consegui aprender o crawl, mas eu conseguia nadar de costas, eu conseguia boiar. Então, a prova não exigia qual o tipo de forma de você atravessar, eu falei, aqui que eu vou entrar. Então, fiz esse treinamento. Só quando chegou na hora da prova prática, que a gente estava lá, que o professor falou assim, a piscina tem 6 metros de profundidade, a água tem 18 graus para simular a temperatura do mar, a piscina tinha onda para simular o mar. O que aconteceu, eu entrei em pânico, né? Com certeza. Mas eu não podia desistir, que eu queria muito esse certificado. Tinha muito mergulhador. Eu falei assim, morrer eu não vou, né? Aí comecei a boiar. Eu sei boiar, mas o pânico, e muitas vezes o pânico impede a gente conseguir muita coisa na vida. Eu estava desesperada. Quando eu entrei na piscina, que eu imaginava que tinha 6 metros de profundidade, eu falei, meu Deus. Os mergulhadores foram uns anjos naquela piscina, me ajudaram, chegou perto de mim e falou assim, acalma, que você vai conseguir. Consegui por 10 minutos boiando. Agora a segunda fase é atravessar 10 metros. E aí foi onde eu quase enlouqueço, né? E aí eu comecei de costas, porque de costas eu conseguia, eu sabia. Quando eu cheguei depois da metade da piscina, que eu vi que eu lembrei, essa piscina tem 8 metros de profundidade, eu foquei no negativo, né? Onde ia me levar para baixo. Eu levantei a mão, porque o professor falou assim, quando você quiser desistir, você levanta a mão. Quando eu levantei a mão, o mergulhador não deixou, ele estava do meu lado, ele me
Empurrou minha perna assim, ó, que eu fui até o final da piscina. Resumindo, fui aprovada nessa prova. Consegui ser aprovada. Durante o mês tivemos aula, todos os dias aula, prova, era de 8 às 5, era muito bom, acho que foi um curso muito enriquecedor. A Marinha, ela ensina muito essa coisa de, como é que eu falo? Disciplina. Então lá tem uma disciplina muito grande, era a gente que tinha que arrumar a sala, era a gente que lavava os banheiros, não tinha ninguém, era os alunos que tinham que fazer isso. Então assim, aprendi muito lá. Só que tinha uma prova prática, de novo, que a gente tinha que passar nessa prova, além de todas as provas teóricas que a gente fez no curso. E essa prova foi na Marinha, aqui em São Pedro da Aldeia. Quando a gente chegou na unidade da Marinha, linda, gente, linda, 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 me apaixonei por aquele lugar. Mas quando eu olhei a piscina de novo, foi pra mim, e agora, o que é que eu faço nessa piscina de novo? A gente tem que fazer o curso de sobrevivência no mar. Só que aqui, todas as empresas dão curso de sobrevivência no mar com colete, salva-vidas. Só que lá não. Quando a gente chegou, a gente tem que botar o macacão, né? Igual o macacão de quem trabalha embarcado, uma bota de proteção. E quando a gente entrou na piscina, todo mundo pronto, que o instrutor falou assim, quem daqui não sabe, nada pouco, porque tem que saber nadar, né, quem tava ali. Pra que eu fui dizer eu? Aí eu, preocupada, né, eu falei, deixa eu logo alertar ele. Eu falei, porque eu tava certa que a gente ia fazer tudo de coleta. Eu falei, de coleta é tranquilo. Eu falei, eu. Aí ele falou, pulo na piscina. Aí eu falei assim, mas cadê o colete? Ele falou, não, aqui não tem colete não. Eu falei assim, mas eu não sei nadar. Ele falou assim, pulo na piscina. Aí, 35 pessoas, tá? Fazendo a prova. Meus colegas, todo mundo olhou pra mim assim, assustado. E eu entrei em pânico mais uma vez. E eu falei assim, e agora, o que eu faço? Era hora de tomar o quê? Decisão. Ou eu desistia, ou eu seguia em frente. E aí, o que eu fiz? Rezei, fiz uma oração e falei, meu Deus, me ajude. Eu olhei para os lados, os mergulhadores, eles estavam, cada um em uma borda da piscina. A piscina era imensa. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Ele falou assim, você vai desistir ou você vai pular na piscina? Eu falei, vou pular agora. Pulei na piscina. Quando eu pulei, a gente pula a força, né? A força retorna a gente, a força do impulso retorna a gente. Quando eu retornei, eu tentava segurar na borda da piscina. E ele empurrava assim meus pés, assim, o instrutor. Empurrava, eu descia, engolia a água, voltava de novo, engolia a água. E nessa sobe e desce, os mergulhadores chegaram do meu lado. E falaram assim, fique calma que você vai conseguir. Aí o professor foi orientando, então eu servi como um boneco para a instrução da aula. Aí o professor falou assim, agora mergulhe. Aí eu mergulhei, já estava calma, mergulhei. Quando eu estava de boa mergulhando, me achando já, né? Porque aqui eu consigo, né? Toda feliz da vida. De repente eu só vejo a água na minha cara. Os instrutores jogando água na minha cara. O que aconteceu? Eu afundei de novo. E aí o professor falou assim, mostrando pra gente, isso na verdade ele estava mostrando como simulando uma onda. Então que o pânico muitas vezes leva a gente a desequilibrar. Porque ele falou muito claro que o que faz você sobreviver no mar nem sempre sabe nadar, mas é saber mergulhar. Então você tem que entender essa capacidade pulmonar. E aí eu afundava, engoli muita água nesse dia, tá? Mas eu tinha certeza que eu não ia morrer. Eu falei, eu sei que eles não vão me deixar morrer aqui, né? Eu pensava. Eu só queria que aquilo terminasse. Que aquilo terminasse. Mas foi e consegui, voltei. Quando eu voltei, ele explicou várias técnicas. E aí eu fiz todas as técnicas. Depois os colegas entraram no mar. E depois tem a parte rasa. Ele pediu pra mim pra parte rasa e fazer tudo o que precisava fazer. Eu fiz tudo de boas. Só que no final, para finalizar a prova, a gente tinha que pular de uma altura de 3 metros de altura. Porque era simulando, pulando do navio em um caso de um acidente ou de um incêndio. A gente tinha que treinar isso. Sem colete de novo, gente. Aí vocês já sabem, né? Eu fui quem? Eu fui a última. Eu fui a última, mas eu fui. E ali eu tava, mais uma vez, o pânico veio pra mim. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pular dentro dessa piscina? Essa piscina tem 6 metros de profundidade. Eu só pensava assim. E aí o instrutor falava assim, enfermeira, pula no mar, o navio tá incendiando, o navio tá incendiando. E eu só pensava assim, Senhor, o que é pior, morrer afogada ou morrer incendiada, queimada, naquela hora, porque eles ficam simulando aquilo real. E ele ficava no meu ouvido, pula no mar, o navio tá incendiando, o fogo tá chegando. E assim, foi um momento de muito desespero, eu pulei no mar. Só que como a altura que a gente pula, a gente desce com uma força muito grande, então na mesma força que a gente desce, a gente sobe. Então quando eu subi, eu já estava boa, já tinha 3 mergulhadores do meu lado, passei na prova. Graças a Deus, recebi o certificado da Marinha. Hoje eu tenho a carteirinha da Marinha, que aí a gente é como se fosse, faz parte do corpo de reserva da Marinha. E eu tô contando essa história para vocês, é só assim, para dizer assim, que a gente tem que se desafiar. Então, sempre que eu tenho um desafio, eu vou lá e me desafio. Dá frio na barriga, dá taquicardia, eu penso que vou morrer, mas assim, é enfrentar. E eu enfrentei aquilo porque eu tinha um objetivo, meu objetivo é do certificado, eu precisava daquele certificado. Se eu não tivesse passado ali, eu não ia aceitar não passar. Então, assim, eu precisava fazer aquilo, eu sabia que era um desafio na minha vida, eu fiz. E quando terminou tudo, eu me senti a pessoa mais realizada desse mundo. Muito realizada. Não embarquei, né? Não embarquei por conta de tudo que eu estudei, da questão dos embarques. Aí eu já tinha minhas filhas e eu vi que não deu. Mas assim, a experiência
foi riquíssima. Eu acho que esse curso valeu muito. Por quê? Porque eu precisava dele para trabalhar no que eu queria, que era na enfermagem de trabalho. Então, foi por conta dele que eu consegui também trabalhar onde eu trabalho, onde eu fiquei por mais de 8 anos trabalhando, quase 9 anos trabalhando, né? Mas esse tempo que eu me descobri confeiteira foi mais ou menos quando eu tinha uns 3 anos de trabalho. E aí eu comecei com profissão B. A confeitaria entrou na minha vida como uma profissão B, né? E quando eu comecei na confeitaria como profissão B, por conta do nascimento da minha filha, que eu queria fazer o aniversário dela, eu comecei a me apaixonar pela confeitaria. E a confeitaria passou a ser uma terapia. Então eu trabalhava o dia todo, à noite chegava em casa e fazia doce. E eu ficava muito feliz com aquela terapia. E as pessoas começaram a me pedir doce. Eu falei, eu vender doce? Jamais, né? Jamais vender doce. Nunca tinha passado na minha cabeça vender doce. Eu já era enfermeira. Eu já tinha passado por tudo isso para fazer esse curso de enfermagem de trabalho que eu amava, né? Eu amava o meu trabalho. Meu trabalho me dava muita oportunidade de estudo, de viagem, de participar de congressos internacionais. Então, assim, eu amava aquilo. Mas eu amava, já amava muito a confeitaria, mas para mim era a profissão B. E um dia eu decidi fazer, uma cliente me pediu, perguntou se eu não fazia, eu queria uma renda extra, eu consegui, fiz esse doce. A cliente amou. E eu gostei de ter vendido, de ter feito essa renda extra. Eu gostei muito do resultado do meu doce. E aí eu fiquei muito feliz com esse resultado do doce que essa cliente me pediu. E aí então eu falei pro meu marido, eu vou começar a fazer doce para vender. E ele falou, você tá maluca, sai fazer isso, tá maluco, você já tem um bom emprego, seu emprego é muito bom, você trabalha, você gosta. Falei pra minha mãe, né? Minha mãe no Nordeste, falei, mãe, eu tô querendo fazer doce. Minha filha, não invente isso. Você é confeiteira, trabalhar demais. Então, e aí veio aquele negócio de mãe. Então, assim, eles não me apoiaram. E eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito dependente da opinião deles, principalmente do meu marido e minha mãe. E aí a dúvida existiu, ficou aquela dúvida. Só que eu continuei fazendo mais doce. Na época, meu marido embarcava, ficava 14 dias no mar e 14 dias em casa. Quando ele estava no mar, tá? Quando ele estava no mar, eu pegava encomenda, mas quando ele estava em casa, eu não pegava. E aí aquilo eu fui me apaixonando mais, mas trabalhando demais, entendeu? Trabalhando muito na empresa o dia todo e trabalhando em casa à noite. E aí aconteceu uma coisa na minha vida, que isso foi transformador na minha vida, que foi o dia que eu falo que foi a oração que mudou a minha vida. Então, foi o dia que aconteceu uma oração comigo e com minhas filhas, e essa oração transformou a minha vida. E essa oração surgiu como? Teve um evento na escola, que era Dia das Mães, e tem a apresentação, e a minha filha, a caçula, ela passou a semana toda me contando, mamãe, a apresentação vai ser assim, 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 vai ter uma dança, e ela toda feliz porque eu ia. E aí meu marido desembarcou, só que a gente tinha uma auditoria na empresa no mesmo dia. E eu era a pessoa que respondia pela medicina do trabalho. Então eu falei, meu Deus, eu não posso perder essa apresentação, porque era a apresentação do Dia das Mães. Aí eu falei para meus amigos, ó, segura as pontas aí com o auditor, que eu vou assistir, e era no mesmo horário, que eu vou assistir a apresentação da minha filha e depois eu volto pro trabalho. Então eu fui assistir essa apresentação dela, mas quando eu estava na metade da apresentação, me ligaram e falaram, Gironaldo, eu tô pedindo a documentação, você precisa vir. E aí eu falei pro meu esposo, grava tudo, que eu preciso voltar para a empresa e depois eu assisto. E assim ele fez, e quando eu cheguei em casa, ela estava muito triste. E aí eu falei, ai, que coisa linda, mas foi linda essa apresentação, né? Aí ela falou assim, mas você não esperou te entregar a flor. Você foi embora antes de terminar. Minhas coleguinhas, tudo as mães estavam lá esperando, e você foi embora antes de terminar. E ela ficou muito triste com isso. E eu também fiquei muito triste, que ela alguma coisa aqui no meu olho. E eu também fiquei muito triste, né, arrasada. E aí tudo bem, eu entendi, porque eu sempre falei para ela que eu tinha uma profissão, que era para cuidar de pessoas doentes, que muitas vezes eu podia estar em casa e eu ser chamada, porque eu precisava levar alguém para o hospital. Eu sempre mostrei para ela o quanto eu amava a minha profissão. Eu sempre demonstrei isso, que eu acho que a gente tem que trabalhar no que ama. E aí, quando foi a noite que a gente foi dormir, que a gente tem o costume de dormir, e fazer uma oração, e na hora da oração a gente faz um agradecimento, pede alguma coisa. Cada um é livre para fazer a sua oração. Então ela falou assim, Papai do Céu, que mamãe começa agora. Eu sei que quando a gente cresce, a gente trabalha em alguma coisa que a gente ama. Então eu queria muito que mamãe gostasse de alguma profissão que ela trabalhasse de casa. E eu lembro que as irmãs mais velhas falavam assim, Bibi, não pede isso não. Porque a empresa de mamãe é muito boa, a empresa de mamãe dá presente pra gente, a material escolar. E é muito boa, realmente. A empresa era maravilhosa, dava muito presente bom. E ela, não quero presente, eu quero minha mãe comigo. Eu quero minha mãe comigo, ela só falava. E eu só finalizei a oração, pedindo a Deus que Deus fizesse a vontade e o que fosse melhor para nossa família. Chorei muito nessa noite, né, para dormir. E daquele dia em diante, minha vida mudou. Então, eu acho que todas as dúvidas que eu tinha até ali, se eu continuava sendo confeiteira ou não, mudou. Então, muitas vezes a gente precisa de alguém ou de alguma coisa que aconteça na nossa vida para a gente ter coragem, né? Para a gente se decidir e tomar uma decisão. Eu acho que aquela oração era o que eu precisava.
Eu acho que foi Deus, porque eu acho que Deus mandou nossos filhos para ensinar. Eu acho que Deus mandou minha filha para me instruir, para dizer, ó, você não veio para esse mundo para isso. Você veio, você fez, mas você veio para esse mundo para trabalhar com outra coisa, ou para transformar mais vida de mais pessoas, ensinando outra arte. E assim foi. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ver meu emprego lá de outra forma. Eu já não tinha mais o interesse que eu tinha antes. Eu comecei a pensar o que eu faria, se eu levaria a confeitaria adiante realmente. Mas eu ainda tinha um bloqueio comigo da confeitaria. Como eu ser confeiteira, já que minha mãe não queria, meu marido não queria, e já que eu venho de uma família que preza muito a educação formal, que a grande maioria trabalha na área da saúde. Acho que até por isso mesmo que eu sou enfermeira, que eu era enfermeira, que eu sou enfermeira, que na verdade eu sou. Então, para mim, ser confeiteira, eu achava que minha mãe ia ter vergonha. Porque assim, eu não tinha formada, eu não era formada em gastronomia, eu não tenho nenhum curso superior em confeitaria. E eu fui criada e fui educada para a gente trabalhar naquilo que a gente tem na faculdade. Então foi difícil para mim, foi muito difícil, eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, enfrentar isso. E enfrentar também meu marido, porque também eu não queria ter problema em casa. E aí eu me decidi que eu queria. Aí eu falei assim, eu respeitei eles, porque eu sei também que eles não fizeram aquilo por mal, né? Eles estavam cuidando de mim, na verdade. Eu entendia perfeitamente eles. Porque a confeitaria que minha mãe conhecia não é a confeitaria que é. E aí eu falei assim, não, a vida é minha. E eu comecei a estudar, gente. Eu comecei a estudar muito sobre a confeitaria. Eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento. Eu comecei a entender o que eu estava sentindo. Precisei de algumas terapias, tá? Precisei, inclusive, de uma consulta com o meu colega psiquiatra, fiz em algumas consultas minhas, eu falei para ele assim, doutor, eu acho que eu tô ficando mais doida, porque agora eu só já tô trabalhando demais, eu não me decidi minha vida, agora eu tô fazendo doce mais para vender, e agora que eu tô com menos tempo, porque assim eu não durmo menos, porque eu trabalho muito, apesar de que, gente, era mais no final de semana, né, porque nessa época, durante a semana eu trabalhava na empresa, e no final de semana eu pegava doce, só final de semana, porque só tinha festa final de semana antes. Ele falou, não, Gilane, segue, eu tô vendo que você tá procurando uma fuga, e quem sabe? Só que até então eu falava assim, continuava na impressão de ser a profissão B. Mas eu queria decidir, eu queria sair de lá, porque eu queria tempo para minha filha, porque o maior sonho da minha vida é ser mãe, e eu queria muito ser mãe com elas, eu queria muito trabalhar de casa, eu queria muito ter uma profissão que eu pudesse ficar em casa, que eu pudesse, eu sonhava em receber minhas filhas, assim, minhas filhas chegar do colégio, eu ter feito almoço, a gente almoçar junto. A minha pequenininha me pedia muito para mim buscar ela no colégio. Eu trabalhava longe, não dava para me vir buscar. E ela dizia, vai me buscar no colégio. No dia que eu ia buscar no colégio, ela ficava uma felicidade, né? Que a gente almoçava juntos. E eu queria viver aquilo. Eu queria viver aquilo. E aí foi quando eu me decidi realmente que eu ia enfrentar e que eu ia seguir na confeitaria. E aí comecei a fazer curso específico de confeitaria, comecei a estudar sobre confeitaria e comecei a pegar encomenda do meu marido estando em casa. E aí eu não quis mais saber, eu pegava encomenda meu marido estando em casa imitando, ele falava assim, você tem certeza do que você quer? Você trabalha muito. Falei, tenho. E aí comecei a pegar mais encomendas. Então assim, eu precisei provar para mim, para que eles vissem que eu não ia mudar de ideia. E hoje, eles são quem mais me apoiam. Meu marido trabalha comigo. E ele viu o que é ser uma confeiteira de verdade. Então, assim, eles estão vendo o que é ser uma confeiteira. Eu, primeiramente, me valorizei como confeiteira. Eu entendi o que é a confeitaria. Eu não tive mais nenhuma e não tenho nenhuma vergonha de ser confeiteira. Eu amo a confeitaria. Eu acho que é uma profissão linda e transformadora. E eu tive coragem. Então, a confeitaria me deu coragem e me deu muita decisão na minha vida. Mas teve um marco, mais um marco na minha vida. Porque na minha vida eu tenho muito marco. Sempre tem alguma coisa que me marca. Que foi o dia que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu queria que a senhora fizesse meu avental. E aí, ó, esse avental aqui, ele tem um poder, ele tem um amor, ele tem algo que transforma a minha vida. Porque no dia que eu cheguei na casa da minha mãe, que eu falei assim, mãe, eu quero que a senhora faça meu avental. Porque, gente, eu sempre gostei que ela fizesse minhas coisas. Assim, eu tenho uma ligação muito forte com minha mãe. E quando eu fui casar, eu botei pra fazer meu vestido. Eu gosto de falar essa história, porque minha mãe fala assim, você vai me deixar doida. Eu falei, não, a senhora vai fazer, porque a senhora vai fazer do jeito que eu gosto. A senhora sabe como é que eu gosto, eu quero alguma coisa simples. E ela fez. Coloquei para fazer, ela fez tudo do jeito que eu queria. Porque eu sabia que ela fazia, para mim tinha um valor sentimental ela fazendo. Então eu queria que ela fizesse o avental. E quando ela disse assim, então tá, eu vou fazer. Quando ela fez assim, o avental, que eu vesti o avental, eu coloquei o avental, que ela falou assim, ai, mas você ficou tão linda. Ai, eu fiquei tão emocionada, porque ali, na minha cabeça, era o sim dela. Era o sim, ela dizendo assim, eu entendo você. E eu sou feliz se você seguir sua carreira do jeito que você quer, né? Por mais que não for a carreira que eu escolhi lá no início, mas assim, a gente escolhe mudar de carreira em qualquer época da nossa vida. É em qualquer momento da nossa vida que a gente decide mudar de carreira. E quando ela disse isso, né, eu acreditei, né, que eu tava linda, porque mãe não mente, né? E aí eu fiquei muito feliz e eu falei assim,
fiquei feliz, eu agradeci muito a ela e fiquei muito feliz. Eu falei, mãe, a senhora não imagina como eu fico feliz quando eu coloco esse avental. A senhora não imagina como eu fico feliz quando eu tô na cozinha fazendo meus doces. Ela falou, então siga a sua vida, se é isso que você ama, faça com muito amor, porque tudo que a gente faz na vida com amor dá certo. E por isso que ele tem um valor muito grande para mim. Então, sempre quando eu quero criar alguma coisa, eu estou lá na minha cozinha, testando minhas receitas, no meu laboratório, sendo a cientista lá que eu falo, eu coloco ele. Sempre que eu quero mudar, sempre que eu estou criando uma receita nova, eu coloco ele. Parece que ele me dá uma força muito grande. Sempre que eu quero fazer uma receita nova, eu quero criar algo novo, eu coloco ele, porque ele me dá força, ele me dá assim, um apoio. Então, assim, quando eu estou lá nas minhas gravações, ou sempre que eu busco alguma coisa diferente, eu coloco avental. Eu gosto dele. Eu gosto de mudar, eu gosto de roupa nova, porque eu gosto muito de roupa nova na cozinha pra gente ficar bonita. Eu falo que quando eu tô fazendo doce, se eu não botar um uniforme, se eu tiver com roupa comum, a gente trabalha na cozinha de casa, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes a gente trabalha na cozinha, a gente desce até de pijama e faz doce. Mas não é igual, gente. Não é igual. Eu não sei o que acontece. Quando a gente vem lá e coloca um avental, parece que aí você se sente no trabalho. Então, se eu fosse dar uma dica pra você, eu dizia assim, vai trabalhar, marca horário e coloca seu avental, e coloca sua roupa e vai trabalhar com sua roupa, porque faz a diferença. A gente se sente diferente. Eu me sinto, não sei dizer, eu me sinto diferente. E eu acho muito importante colocar esse avental e estar lá fazendo minhas receitas e estar gravando quando eu estou gravando alguma receita ou quando eu estou criando algo novo. Ele é muito importante para mim, ele tem um valor sentimental muito grande, ele tem é um marco na minha vida. Sim, levou um tempo para que ela me apoiasse, levou um tempo para que meu marido me apoiasse, que eles entendessem o que eu realmente queria, porque na verdade nem eu me entendia, né? Então assim, quando eu mesmo tenho vergonha de ser quem eu queria ser, como é que eles iam me apoiar? Então assim, o que eu falo para você é, se você está pensando em mudar de carreira, se você está se apaixonando pela confeitaria, a primeira coisa que você tem que saber é se você quer. É só você só precisa do seu apoio, porque Deus vai iluminar. Eu acredito muito que quando a gente começa a gostar de alguma coisa, Deus dizendo pra gente, ó, segue nesse caminho. Eu acredito muito nisso. E hoje eu trabalho na minha cozinha, eu sou muito feliz e realizada. Hoje eu posso buscar minha filha no colégio, hoje eu posso almoçar com elas. No momento eu não estou buscando não, porque a gente tá sem escola. Mas a gente almoça junto, eu estou ensinando para elas o que é empreender, estou ensinando os prós e os contras para elas poderem entender o que é ser empreendedor, o que é você trabalhar com a profissão por amor. Então acho que eu estou ensinando muito mais a elas e estou com elas em casa o tempo todo. Posso parar minha produção para fazer alguma coisa com elas e depois eu posso alinhar meu horário, a minha vida. E isso não tem preço. Isso é uma das coisas que eu mais amo na confeitaria. Então a confeitaria me deu segurança, a confeitaria me deu confiança. Hoje eu sou uma pessoa muito mais segura, hoje eu acredito muito mais que eu preciso tomar uma decisão, só depende de mim. É claro que é muito bom quando a gente começa alguma coisa com o apoio dos outros, mas hoje eu sei que só depende de mim. No dia que eu me decidi fazer alguma coisa, sou eu, porque é minha vida, é eu que decido o que eu quero. E aí eu vou mostrar para os outros o que eu quero. E aí, depois que eles verem o resultado, eles vão apoiar também. Eu não tenho dúvida que eles vão apoiar. Então, se você está buscando alguma coisa, está esperando o apoio das pessoas e não começa por isso, não culpa os outros. Não segue falando, mas eu não faço porque meu marido não quer, porque minha mãe não quer, meu irmão não quer. Sabe por quê? Porque senão quando você envelhecer, você dizer assim, eu queria ser uma confeiteira, eu queria tanto ser uma confeiteira, mas meu irmão não quis. Não, você pode até não ser, porque você não quis, né? Porque se seu irmão, sua mãe, seu marido não quiserem, é porque eles estavam tentando te proteger de alguma forma, porque você não passou segurança suficiente de que realmente era aquela decisão. Então, tá querendo mudar? Siga e mude e faça o que você quer fazer. Mas, vou te dizer mais uma coisa da minha experiência. Não tenho tempo para fazer uma transição de carreira igual eu levei. Eu passei praticamente 5 anos da minha vida para fazer essa transição de carreira e foi sofrido. Foi sofrido porque eu precisei muitas vezes de uma ajuda médica realmente, por tudo que eu passava. Então, assim, o que eu falo para vocês é que não precisa ser tão sofrido assim, que você tem que confiar, se é uma coisa que você ama muito, você tem que confiar em você que vai dar certo, você tem que acreditar que vai dar certo, mas você tem que trabalhar muito para dar certo. Não adianta só eu querer e eu não me aprimorar, eu não estudar, eu não buscar o que o mercado está querendo, eu não me profissionalizar, porque senão não vai dar certo e você vai se frustrar. Então, você se desgastar de trabalhar, ser uma confeiteira que vira noite, porque não quer dizer não ao cliente, não dá para ser assim, porque o nosso corpo não suporta. O nosso corpo dá sinais. E aí ele fala, tem que parar. Então não dá, a gente tem que ter horários, a gente tem que ter limite, a gente tem que ter um momento de lazer, a gente tem que ter um momento da gente, pra gente. Então assim, a gente tem que planejar. Se você planeja bem, você vai conseguir dar de conta de tudo, desde que planejado. Pode ser que tenha uma época que você precise trabalhar mais? Pode, mas viu que aumentou a produção demais, contrata a pessoa para te auxiliar. Para você não se estressar e não estressar a sua família.
tá? E a gente começa na nossa cozinha, sim, a gente começa na nossa cozinha, é muito possível, e é muito possível ganhar muito bem, faturar muito bem trabalhando da cozinha. Mas a partir do momento que você cresce, aí é a hora de traçar voos maiores, de você ter sua confeitaria, ter sua equipe maior, ou de você transmitir conhecimentos, igual eu estou fazendo aqui, que eu sou muito grata por esse curso, por ter criado esse curso, e por hoje, além de ser confeiteira, de produzir doces, eu poder ensinar outras pessoas que também desejam, que confiam no meu trabalho e que querem que eu ensine um pouco do que eu aprendi nessa trajetória aí, porque no total são 14 anos que eu faço doce, mas que eu realmente levei ele como profissão e que eu assumi, que eu falei, é isso que eu quero, são 5 anos. São 5 anos que isso aconteceu. Então, eu desejo para vocês coragem, decisão e atitude, né? Eu desejo também uma palavrinha que eu falo muito, que é o chá, né? O chá que transforma a nossa vida, que é conhecimento. Então, decidam o que vocês querem, habilidades, coloquem em prática o que vocês estudou, e a atitude, façam o que vocês apliquem, saiam do lugar, tenham ação. Então, o chá é que vocês saibam o que vocês querem, que vocês façam o que vocês aprenderam, mas que vocês queiram fazer, né? Não adianta só eu aprender só com confeitaria e não colocar na prática. Não adianta saber confeitaria e não ter coragem de ensinar porque eu tenho vergonha de uma câmera. Então a gente se desafia e aquilo que é novo a gente aprende. E tem mais desafio novo chegando na confeitaria, que depois já vai ser para outro vídeo que eu falo com vocês, porque é isso que me move. Então, buscar formas de apresentar o seu trabalho da sua forma. Então, seja autêntico. Volta lá na sua infância, lá quando você era criança, e vê alguma coisa que vocês gostavam muito na infância de vocês. Porque lá pode estar o segredo da sua profissão de hoje. Lá pode estar o segredo de você não viver uma vida tão infeliz, né, gente? Porque você já imaginou? A gente tem uma vida média aqui de quê? 80 anos? 80, vamos colocar 80 anos? Que a gente está plenamente ativo, vou colocar 60, dependendo da vida que você levou. Aí você vai pegar a maior parte da sua vida ativa trabalhando num emprego que você não gosta, que você sofre para ir trabalhar, que você fica rezando para chegar férias, por conta de um salário. Eu acho muito... Hoje eu vejo que isso é muito pouco. Hoje eu vejo. Mas durante muito tempo eu segui, porque eu seguia igual todo mundo, sem pensar onde eu queria ir. Na verdade, eu nem tinha plano, nem tinha meta, nem objetivo. Eu seguia porque, assim, eu gostava daquilo. Mas chegou um ponto que eu não queria mais, né? Que não era mais o que eu queria, que não batia mais aqui. Eu não sentia mais vontade nem de trabalhar. Então, quase que eu cheguei ao esgotamento físico lá. E quando chega isso é muito ruim, é muito sofrido, porque o trabalho começa a fazer muito mal. Então, a minha terapia aqui se transformou na minha nova profissão. E eu amo demais. E eu espero que, se vocês queiram entrar na confeitaria, que vocês gostem. Que vocês gostem de entrar na cozinha, que vocês gostem, que vocês busquem conhecimento para entender o que é essa área, para vocês decidirem se vocês querem entrar. Mas eu também te falo que vale muito a pena. Que vale muito a pena. É muito, tanto emocionalmente falando, quanto financeiramente falando. E um trabalho que você trabalha com sua família, que você ensina a sua família, e aí não tem preço. Então, aquela oração daquele dia salvou a minha vida. Então, como sempre, Deus acima de tudo, e como sempre, Deus no nosso coração, e Deus nas nossas orações, a gente conversa com Ele e Ele dá a direção. Né? E Ele fala assim, segue nesse caminho, meu filho, esse caminho é melhor para você. E eu estou seguindo o caminho que Ele me orientou a seguir, tá? Então, eu espero contribuir com vocês, com conhecimento. Eu espero contribuir com vocês, se vocês tiverem alguma sugestão de algo novo, alguma sugestão de melhoria do que a gente já faz. Eu fico muito grata, porque se tem uma coisa que eu aprendi na empresa, e eu sou muito grata a eles, foi trabalhar com melhoria contínua. Então, a gente precisa melhorar continuamente os processos que a gente faz. E é isso que a gente busca aqui. É fazer as receitas e cada dia mais tentar uma forma dela ficar mais fácil. De uma forma que você possa trabalhar com o que você tem em casa. De uma forma que você possa estudar e aplicar sem muita complicação, né? Que aí fica muito mais fácil. Então, é isso que eu queria contar para vocês. Um beijo grande, segue a gente, deixa a mensagem que vocês acharam. E vamos produzir doce, né? Porque a gente precisa decolar nesse mundo doce da confeitaria, especialmente a confeitaria floral, que é a minha paixão. Beijo, fique com Deus e muito obrigada, tá?